Muito bem, meus amigos, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre mais uma vitória do Toronto Raptors. Rapaz, o Toronto Raptors está parável, né? Hoje, enfrentando o Cleveland Cavaliers, Toronto garantiu a sua oitava vitória seguida. 8 vitórias seguidas para o Toronto Raptors. Vitória por 110-99. Grande atuação de Brandon Ingram. Mais uma grande atuação do Brandon Ingram, né? Ele que vem sendo o melhor jogador de Toronto nesse começo de temporada, né? Ficando saudável, entregando... Cara, acho que dá pra dizer que é o melhor basquete do Brandon Ingram em um bom tempo, né? Fazia muito tempo que a gente não viu o Brandon Ingram jogar tão bem. Hoje foi o melhor jogo dele na temporada, 37 pontos pra ele. Se não me engano, foi o primeiro jogo de mais de 30 pontos dele na temporada, se não me engano. Sendo decisivo, matando, né, bolas decisivas. Aquela última bola ali que ele matou, aquele sidestepzinho pra 3, que lá foi coisa linda. E foi uma bola que caiu no momento importante, né? No momento onde o Cleveland tinha diminuído a diferença com o Donovan Mitchell. Ele chegou ali, cara, e meteu a dagger, né? Então, grande atuação do Brandon Ingram. Coletivamente, né, o Toronto foi bem também, mas o Ingram, ele foi, de fato, o grande nome do jogo de hoje. Jogo esse que teve um começo equilibrado, né? A gente teve um começo de jogo bem equilibrado. Né? O Cavs, mesmo sem ter tanta fluidez ofensiva, conseguia capitalizar bem em cima dos erros de Toronto, né? Capitalizando bem em cima dos turnovers, contra-atacando bem, tendo ali, né, alguns bons momentos do Evan Mobley e tal. Conseguiu ali manter o jogo equilibrado, né? Tanto que o jogo foi para o intervalo com só 3 pontos separando as duas equipes, né? Foi uma vantagem de 3 pontos do Toronto Raptors, né? Só que aí, no segundo tempo, aí as coisas mudaram, né? O terceiro quarto do Cavs foi horroroso, né? Um terceiro quarto desastroso. O time não conseguiu fazer nada, o ataque ficou completamente travado, não caía nada. Bola de 3, mid-range, nada caía. E Toronto foi capitalizando, né? O Brandon Ingram fez um puta de um terceiro quarto, veio para 15 pontos no terceiro período, jogou bem demais. E aí, né, o time conseguiu botar uma boa parcial, fechou o terceiro quarto vencendo por 88-74. Vantagem muito boa. No quarto período, Toronto acabou dando uma tirada no pé, acabou dando uma relaxada, o que permitiu com que Cleveland desse uma encostada, né? Chegou a diminuir a diferença para 103-99, depois de uma boa sequência ali de bolas de 3 do Donovan Mitchell, que fez um jogo bem abaixo, mas no quarto período ele apareceu. Só que aí veio, né, a bolaça do Brandon Ingram ali, sidestepzinho canalha, que aí colocou números finais na partida. Toronto garantindo mais uma vitória, como eu disse, a 8ª vitória seguida de Toronto, o que já é a 4ª maior marca na história da franquia. Primeira vez desde 2022 que Toronto não vence 8 jogos seguidos. E estamos falando do segundo colocado na Conferência Leste, dono da 6ª melhor eficiência defensiva e da 6ª melhor eficiência ofensiva. Grande começo de temporada de Toronto. Óbvio que tem que ser pontuado que o calendário de Toronto é bem acessível. Hoje mesmo pegou o Cleveland, mas era um Cleveland sem Darius Garland, sem Jarrett Allen. Não tô tirando mérito, só tô pontuando que Toronto tá tendo aí um calendário acessível, mas tá fazendo o que tem que fazer. Eu venho falando bastante isso. Toronto não tem controle sobre o calendário. Toronto não tem culpa de estar tendo um calendário fácil. Tá vencendo quem tem que vencer. Tá acumulando vitórias, tá acumulando gordura, ganhando confiança. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Toronto, nesse começo de temporada, se posiciona para estar na briga por coisa boa nesse leste, né? Brigar por pós-temporada, brigar por mando de quadra. Toronto hoje tá nessa briga. Não sei por quanto tempo vai se manter, não sei. Mas hoje Toronto tá nessa briga. Né? Um time organizado, o trabalho do Rajakovic é muito bom. O time tá tendo suas individualidades aparecendo, especialmente Brandon Ingram.
Mas não só ele, né? Scottie Barnes, Quickley, enfim, os caras estão jogando muito bem. E é um time que tem assets, né? Que tem ativos para conseguir bons reforços no trade deadline, né? Eu até falei hoje no Switch TV Show sobre isso, que para mim Toronto tá a uma troca boa de brigar por, mano, semi ou até final de conferência. Dependendo de quem Toronto conseguir, Toronto pode entrar sim na linha de frente nesse leste, né? Hoje, eu ainda não acredito no Toronto brigando por final de conferência. Tá? Apesar do time ser o vice-líder do leste e tudo mais, eu vejo outros times tendo um potencial maior em pós-temporada do que Toronto, como por exemplo, New York Knicks, né? Até o próprio Bucks ou até o próprio Sixers são times que eu confio mais em playoff do que Toronto. Mas se Toronto conseguir, vou citar o exemplo, Anthony Davis, por exemplo, que é uma troca que eu acho que Toronto deveria tentar, porque ajudaria bastante, especialmente na parte de proteção de aro, se Toronto me traz um Anthony Davis, Toronto entra na linha de frente. Aí a história é diferente. Mas, enfim, isso é questão de Toronto avaliar para ver se vale a pena fazer uma troca dessa. Se fosse o Masai Ujiri no comando, eu tenho certeza que ele faria. Que ele era um GM muito agressivo, né? Ele foi o GM que fez a troca pelo Kawhi. Então eu tenho certeza que faria essa movimentação. Eu não sei se essa nova diretoria vai ser tão agressiva assim. Mas dependente do que eles fizerem no futuro, o momento é muito bom, a fase é muito boa, o torcedor de Toronto tem que aproveitar bastante, porque, né, faz um tempinho, né, que o Toronto não é tão competitivo como vem sendo nesse começo de temporada, então tem que curtir. E bela vitória, cara. Bela vitória enfrentando um dos grandes contenders da conferência. Venceu. E se não me engano, foi o quê? Foi a terceira vitória de Toronto contra Cleveland na temporada, não foi? Ou eu tô enganado? Mas acho que foi a terceira vitória. Toronto tá deitando o bigode pra cima do Cavs. Olha aí, que beleza. Brandon Ingram jogando muito bem, 37 pontos pra ele. Scottie Barnes com 18 pontos, 11 rebotes e 6 assistências. Foram aí os grandes destaques da partida. Pelo lado do Cavs, não tem muito o que destacar. Foi um jogo muito fraco do Cavs. Mobley, Mitchell, todos muito abaixo. Então não tem muito o que destacar, não. Fechou? É isso, minha gente. Sobre Toronto e Cavs é isso. Comenta aí, né? O que você achou do jogo, sua opinião, sua visão da partida. Sempre legal saber o seu ponto de vista. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e é isso, tá bom? Obrigado a todos pela audiência, tamo junto, grande abraço e tchau!